Ó, pessoal, antes da gente voltar, só para explicar para vocês, muita gente já estudou direito e já sabe mais ou menos essas expressões que a gente está usando, o que é embargo infringente, o que é embargo declaração, fica mais fácil. Mas quem nunca estudou direito, são nomes que assustam um pouco. Então, o que eu estava falando para o pessoal aqui? Essa aula de hoje é para a gente pontuar como era o CPC anterior, como era o CPC novo, dar as principais novidades, os artigos que eu acho que podem cair nas próximas provas. Vocês devem pensar que como o código começou a vigência em 18 de março, não tem muita prova sobre o novo CPC. As provas que tem são ainda sobre o CPC antigo. Mas as provas vão vir e chegarão aí. E esses artigos que eu trouxe aqui para vocês são aqueles que eu acho que vão cair mais, vão cair com certeza, que podem ser perguntados. Só que, o que eu queria explicar? A gente tem 15 aulas. Isso que eu falei para vocês. 15 aulas. Nessas 15 aulas, essa primeira é a base, é a mais forte, é a mais avançada. E as próximas, a gente tem que sempre pensar em todo mundo. Nem eu posso ir muito lá embaixo, que quem já sabe tudo não aprenda nada. E nem eu posso ir muito lá em cima, que quem nunca estudou isso também não entenda nada do que eu estou falando. Então, como a gente tem 15 aulas, a ideia é, em cada uma dessas aulas, ir do mais baixo até o mais alto conceito. E do mais básico até o mais avançado. Para que todo mundo no final saia entendendo. E claro, a gente vai fazer muito exercício, muita questão. E com isso fica mais fácil de visualizar como é que pode cair. Então, quando vocês tiverem uma expressão que eu nunca ouvi falar nisso, me pergunta, a gente para. Eu tento de alguma forma simplificar ao máximo e aí na aula específica a gente aprofunda. Certo? Livro. O que eu falei para o pessoal aqui dos livros? Não existe hoje em dia um livro resumo muito bom. O pessoal ainda está fazendo, ainda está escrevendo. Os livros que tem hoje são livros grandes, são livros extensos. Não sei se todo mundo tem tempo de ler todos esses livros, já que são várias matérias para estudar. Então, a minha recomendação hoje seria o quê? Leitura da lei, ou a legislação pura, ou a legislação comentada. Pega alguém comentando algum artigo, comparando com o artigo anterior. Hoje em dia, dá para achar isso fácil na internet. Vou mandar depois para vocês na área do aluno. Algumas OABs, algumas seccionais da OAB, fizeram alguns códigos comentados. De graça, está lá em PDF na internet. É bom para você ir vendo e se familiarizando. Muitas vezes o vocabulário é aquele que distancia, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar que eu vou ter o maior prazer em falar. Tá bem? Da primeira parte, aquilo ali era o que eu recomendava para vocês de importante. Eu já estava achando que tinha esquecido o passador, mas ele está aqui. Como eu falei para vocês, o que é importante nessa nossa aula de hoje? A gente entender conceitos. O que eu falei lá? Importância da Constituição. Mesmo quem nunca estudou direito, já sabia que a Constituição era importante, mas talvez não enxergasse essa importância vinculante. Tentei mostrar isso para vocês. A necessidade de entender o que era uma norma, qual era a diferença de um princípio, qual era a diferença de uma regra. Esses conceitos básicos vão ajudar vocês não só aqui no CPC, mas vão ajudar em constitucional, em administrativo. E aí, aos poucos, vocês vão começar a entender que o direito tem uma certa lógica. Qual o objetivo de hoje? Entender essas noções gerais. E aí, a partir das próximas aulas, a gente vai aprofundando tintim por tintim. O que eu falei para vocês antes da gente ir para o intervalo era o princípio do dever de consulta. Esse princípio, com certeza, vai ser muito cobrado em prova, porque, embora ele não seja uma novidade propriamente dita, ele é uma inovação, porque foi pela primeira vez inscrito num Código de Processo Civil. O que é o dever de consulta? Sempre que o juiz tiver que decidir alguma coisa em favor ou contra alguém, o que ele precisa fazer? Ouvir a outra parte. Um dos grandes princípios processuais civis que a gente tem hoje é o princípio do contraditório e da ampla defesa, como corolários do princípio do devido processo legal. O que é isso? Quando alguém processa você, ou quando você processa alguém, é preciso que esse alguém que foi processado tenha como exercer seus meios de defesa. Possa responder, possa contestar, possa se defender, possa de alguma forma, ainda que ele perca o processo lá no final, ter exercido todos os meios de defesa que ele tinha. Isso é o devido processo legal, que vai se ilustrar pela ampla defesa e pelo contraditório. Esse princípio do devido processo legal já obrigava isso daqui. Mas pela primeira vez houve um artigo dizendo o seguinte, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela previamente seja ouvida. O melhor exemplo para você perceber isso é o seguinte. Aquele exemplo que eu falei para vocês dos R$100. Alguém te diz que você está devendo R$100 para essa pessoa. Para que eu alegue que você está me devendo R$100, o que eu preciso fazer? Provar que você de fato está me devendo R$100. Quando você coloca ali, por exemplo, um documento dizendo que eu te devo R$100,
eu tenho que ter o direito de poder dizer o seguinte, ó, esse documento é falso, eu nunca vi esse documento, eu não assinei esse documento. Imagina se o juiz visse o documento da outra parte, guardasse para ele e decidisse de acordo com aquele documento sem que você pudesse se defender. Seria um absurdo, violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse dever de consulta já existia, mas agora ele está claro aqui e esse artigo 9º com certeza vai ser cobrado. Em tese, quando o juiz tiver que decidir, ele vai ter que ouvir a outra parte. Qualquer decisão que se profira sem que você escute a outra parte, vai ser uma decisão passível de anulação, passível de revisão. O que você vai ter que verificar na prática? Se houve ou não houve prejuízo. Imagina esse caso do exemplo dos R$100. O documento que justificava que você me devia R$100 era um documento falso. Mas o juiz não deixou que eu visse esse documento. Mas era um erro tão esdrúxulo, tão absurdo, que o juiz olhou e viu, pô, isso aqui é falso. E não obrigou você a pagar os R$100. Seria essa decisão uma decisão nula? Não seria nula por quê? Porque não houve prejuízo para você. Sem prejuízo, não há nulidade. Então, por mais que você tenha um dever de consulta, um dever de ouvir a outra parte, você vai ter algumas exceções, você vai ter que verificar na prática se houve ou não houve prejuízo. Esse parágrafo único, ele acaba excepcionando o seguinte, eu tenho que ouvir a outra parte, mas em alguns casos eu não vou precisar escutar. Quais são os casos que o artigo 9º pensou? Tutela provisória de urgência. O que é isso? Quem nunca estudou direito já não tinha ouvido como é que era o nome antes. Mas o que você tinha antes no CPC de 73? Um negócio chamado tutela antecipada. O que era a tutela antecipada, ou no nome mais técnico, antecipação dos efeitos da tutela? A regra é que você tem uma decisão jurisdicional, uma sentença, depois de todo o curso do processo. Você tem que ouvir as partes, tem que ouvir testemunhas, tem que ver documentos, tem que fazer tudo. E lá no final, eu vou dizer quem tem razão e quem não tem razão. Na tutela antecipada, que era o nome do código anterior, o que acontecia? O juiz olhava para o papel e via assim, pô, você tem tanta razão, a sua razão é tão nítida que eu não preciso fazer com que você espere que o processo se desenvolva. Eu vou olhar agora e já vou te dar esse direito. Eu vou antecipar os efeitos de uma decisão. Eu vou antecipar os efeitos da tutela. Eu vou sumarizar aquele processo para te dar a razão agora. Vou continuar discutindo aquilo ali, mas provisoriamente eu já te dou esse direito. Você não precisa aguardar com o risco de seu direito perecer até que eu resolva o mérito. Eu já adianto essa questão para você. Essa tutela antecipada, ela ainda foi mantida pelo novo CPC, mas não com esse nome. Agora o que a gente tem é a teoria geral da tutela provisória. Tutela provisória que vai se constituir de duas formas. Uma tutela antecipada, uma tutela cautelar e uma tutela da evidência. Uma tutela de urgência e uma tutela da evidência. Como eu não botei isso aqui no slide, só para ficar mais fácil vocês visualizarem, a tutela provisória, ou seja, um provimento jurisdicional antes de toda a discussão de prova, de documento, uma questão provisória, que pode ou não ser mantida, ela passou a ser uma tutela de urgência e uma tutela da evidência. Mais ou menos, as disposições do Código de 73 foram mantidas aqui, só que, claro, com as suas peculiaridades. A tutela de urgência, por sua vez, se subdividiu em tutela antecipada, que era mais ou menos o regramento da hipótese do antigo artigo 273 do Código anterior, e a tutela cautelar, o que prova aquilo que eu falei antes para vocês. A tutela cautelar não foi extinta pelo novo CPC. O que se extinguiu no novo CPC foi a ação cautelar autônoma. Medidas cautelares, ou seja, questões que você vai assegurar um direito provisoriamente, evitar que o direito seja perecido, continuam existindo. Mas aqui são medidas cautelares e não ações cautelares. Então, tutela provisória de urgência, essa daqui, o que acontece? Você não precisa exercer o seu dever de consulta. Porque pensa só, a questão é tão urgente, mas tão urgente, que se você tiver que ouvir a outra parte, seu direito vai perecer. Por exemplo, você precisa de uma internação num hospital público. Você precisa ali do leito, você está morrendo, você precisa daquilo ali. Será que dá tempo de eu esperar a Fazenda Pública responder, contestar, juntar provas, juntar testemunho? Não dá tempo disso. Então, nesse caso aqui, da tutela provisória de urgência, o que acontece? É possível que ela seja deferida, um negócio que a gente vai ver, inaudita. O que é isso? Você pode deferir sem ter que ouvir a outra parte.
O juiz vai olhar aquilo ali, pô, peraí, a pessoa está morrendo no hospital, preciso deferir a internação. Eu vou lá, defiro a internação, a pessoa se interna e depois eu dou a chance do outro se defender. Então seria uma forma de você diferir, postergar o efeito do dever de consulta. Eu ainda vou ter que consultar, mas vai ser uma consulta diferida. Vai ser uma consulta postergada. Primeiro eu dou o direito da pessoa, depois eu vejo se ela tem ou não tem razão, mas primeiro eu salvo aquela vida. As hipóteses de tutela de evidência, mesma coisa. Quando você tem, por exemplo, a gente vai estudar na aula de tutela, vai ter uma aula específica só sobre a tutela provisória. Vai ter lá um interesse rei persecutório, manifesto interesse protelatório do réu. Tudo isso vai gerar uma tutela de evidência. Na tutela de evidência, dos casos do inciso 2 e do inciso 3, não são quaisquer tutelas de evidência, a gente vai ter que aplicar o quê? A possibilidade que você postergue esse dever de consulta. Você só prorrogue esse dever de consulta depois. E essa decisão prevista no artigo 701, a gente vai estudar depois, para quem nunca viu direito, é um outro nome diferente, ó. É a ação monitória. Só para não confundir ainda mais, na aula específica da execução a gente vai estudar o que é a ação monitória, mas só resumidamente, muito resumidamente, é o seguinte: você quer executar alguém, não matar a pessoa, né? Porque agora eu vou ficar com esse medo, né? Não é matar ninguém, calma. Você quer cobrar uma dívida de alguém. Aí o que você tem que fazer? Você tem que juntar seus documentos, você tem que fazer alguma coisa caso você não tenha uma prova daquela execução. Mas pode ser que você já tenha documentos que digam que você já tem razão, o cara só tem que te pagar. Só que é possível também, uma terceira hipótese, em que os seus documentos não sejam tão fortes. Como assim? A gente vai ver lá na frente que uma das formas de título executivo judicial, que autoriza que você cobre a pessoa diretamente, é um contrato assinado por duas testemunhas. Vamos supor que você tem um contrato assinado por uma testemunha. Ele não tem força executiva. Você tem que ver se de fato você tem ou não tem razão. Mas como é um quase título, só faltava uma testemunha, coitado. Se faltava aquele 1%, o que você faz? Você vai lá e autoriza que o cara faça uma ação monitória, que é quase uma ação de execução, é quase uma ação de conhecimento, mas é muito mais rápido, é muito mais célere. A gente vai ver isso depois com mais calma, o que é uma ação monitória. Nesses três casos aqui, você vai poder postergar esse efeito de consulta, esse dever de consulta. Mas, em tese, qual é a regra? Tem que ouvir a outra parte para poder, de alguma forma, escutar. Isso vai se dar de ofício? Aqui, mais uma vez a criança, tem uma novidade boa do novo CPC que trouxe o seguinte: no artigo 65, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Essa aqui de ofício é aquela pergunta que eu fiz para vocês anteriormente. Se depois da citação eu não alego em preliminar a incompetência relativa, eu não digo que eu não devia processar naquele lugar, o que vai acontecer com aquilo ali? Vai haver o que se chama de prorrogação de competência. Por mais que aquele julgador seja relativamente incompetente, o que vai acontecer? Eu vou prorrogar aquela competência porque as partes, de alguma forma, aceitaram aquilo ali. Então você vai prorrogar aquela competência, ainda que não seja o lugar. Você levantou o dedo? Ah, tá. Então isso aqui ainda é daquele negócio que eu estava falando para vocês sobre... Isso é uma novidade, você falou? Por que é uma novidade? Porque agora, a novidade, na verdade, é que você pode prorrogar aquela incompetência relativa. Porque antigamente o que acontecia? O juiz chegava lá, reconhecia de ofício a nulidade do foro de eleição e ponto. Perdia. Não é para ser assim. Agora você dá a chance da outra parte falar, e se ela fala e diz que concorda com aquela cláusula de eleição de foro, o processo se prorroga naquela competência. Processei você na Barra da Tijuca, você mora em Madureira. Se você não falar nada em preliminar de contestação, prorroga a competência naquele lugar. Você mantém ali aquilo ali. E claro, o Ministério Público vai poder alegar nas causas em que ele atuar. Quaisquer causas? Só naqueles que a gente viu que justificam o interesse do MP. Essa discussão da cláusula de foro de eleição, ela é uma discussão importante porque ela já demandava muito debate na jurisprudência. Quando os tribunais tinham que decidir essa questão, eles já diziam o seguinte: a forma como se aplicava a abusividade da cláusula de eleição de foro era uma forma tão desmedida que praticamente todas as eleições de foro eram declaradas abusivas. E não era para ser assim. É possível que você aceite aquela eleição de foro. É possível que você queira aquilo ali. Então foi preciso criar uma súmula para dizer o seguinte: olha só, é possível sim que você tenha cláusula de eleição de foro. Então por que o CPC trouxe uma boa novidade? Por que tinha aquele bebê ali no início? Porque agora você positivou, você criou um artigo para dizer que isso é válido.
Se você verifica no caso concreto que a cláusula não é abusiva, houve a citação do réu, o réu está no processo e ele não diz nada sobre a abusividade daquela cláusula, o que isso significa? Que aquela cláusula é válida. E se ela é válida, o judiciário não tem que se meter. E se o judiciário não tem que se meter, é de fato válida uma cláusula de eleição de foro que não prejudique ninguém. Isso, na verdade, era objeto de jurisprudência. Eu vou tentar trazer aqui para vocês, sempre que possível, a gente não precisa aprofundar tanto a jurisprudência. Mas o que acontece com a jurisprudência? Muitas vezes ela cria uma questão. A jurisprudência, como ela é o conjunto de decisões dos tribunais, as decisões que são levadas aos tribunais, nesse caso aqui, é um RESP. O que é isso? É um recurso especial. Os recursos especiais são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Como é uma instância superior, uma instância extraordinária do nosso Poder Judiciário, as questões que lá chegam são questões importantes. E como são questões importantes, é bem possível que essas questões sejam objeto de prova. É possível que você tenha, por exemplo, isso daqui como uma alternativa de questão. Então, o que eu vou fazer com a gente aqui nas próximas aulas? Uma questão que mostre um entendimento de jurisprudência cobrado como alternativa para que a gente treine. É claro que eu quero que vocês entendam, claro que eu quero que vocês aprendam o direito tanto quanto possível, mas a gente também tem que treinar a questão para ver como é que ela se aplica na prática, para juntar tanto o treino quanto o jogo. O que se dizia na jurisprudência antes mesmo do novo CPC? Ainda que a cláusula de eleição de foro pudesse ser alegada de ofício, ou seja, sem que as partes provocassem, o que acontecia? Não se acolhia uma alegação de abusividade de cláusula de eleição de foro simplesmente porque se tratava de um contrato de adesão. Não é assim. O que vai justificar uma nulidade de uma cláusula de eleição de foro? Um efetivo prejuízo. Se na prática você não comprova que há um prejuízo, não tem por que você anular essa cláusula de eleição de foro. O artigo 10 do CPC também justifica aquilo que eu falei para vocês do dever de consulta. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha se dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria da qual deva decidir de ofício. Por mais que o juiz possa reconhecer de ofício algumas abusividades, o que se entende hoje no novo CPC? Que a outra parte vai precisar ser ouvida. Eu dei para vocês o exemplo da prescrição. O que é, em linhas gerais, a prescrição? Eu não vou dizer para vocês que prescrição, e a gente vai aprender isso em civil, é a perda do direito de ação. Isso já está totalmente superado, na verdade isso sempre esteve superado, porque prescrição não é perda de nada. Prescrição é aquisição. Prescrição é a aquisição do direito de você alegar que você não mais precisa cumprir alguma obrigação. Por exemplo, para voltar naquele exemplo dos R$100. Eu devia R$100 para vocês. De fato eu devia. Só que eu pedi esses R$100 emprestados há 20 anos. Será que 20 anos depois vocês podem me cobrar R$100? Com certeza não. Qual a justificativa disso? Prescrição. A prescrição vai impedir que você exerça o seu direito de cobrar. Mas mais do que isso, a prescrição vai fazer com que eu adquira o direito de alegar contra você o dever que você não me cobre. O direito de que eu possa não querer pagar a você. Essa possibilidade de prescrição, por sua vez, pode ser renunciada por mim. Pensa só, uma dívida muito antiga, essa de 20 anos, não precisa ser paga pela outra parte. Só que vamos supor que eu seja uma pessoa muito honesta. Aquilo ali me fazia mal, eu não quero ser tido como um devedor. Pode ser que eu não queira a prescrição. Pode ser que eu queira renunciar à prescrição. São tempos difíceis. Estamos em crise. Hoje em dia, ninguém em sã consciência vai renunciar à prescrição. Ninguém vai dizer, não, eu quero pagar assim. Todo mundo aceitar, sumir no primeiro, dar o pinote na primeira oportunidade. Mas ainda assim, o que acontece? É possível que você renuncie à prescrição. Salvo engano, artigo 219 do Código Civil. Pensando nisso, o que o artigo 10 falou? Espera aí, ainda que seja uma dívida prescrita, ainda que eu possa reconhecer essa prescrição de ofício, eu preciso ouvir a outra parte para que a outra parte diga quero ou não quero renunciar a essa prescrição. Na teoria, isso vai gerar problema. Qual o percentual de pessoas que vão renunciar à prescrição? Mínimo. Você vai exigir um dever de consulta para ouvir uma parte que provavelmente vai dizer não, não quero. Mas fazer o quê, né? Celeridade. Foi o que se pensou nessa época. E se a parte ficar em silêncio? Se a parte ficar em silêncio, aí você vai presumir que tem que deixar para lá, porque prescrição é questão de ordem pública. Só renuncia se for expresso. Tem que ser expresso, tem que ser expresso. Mas, você renunciaria? Não, vai torrar tudo em cerveja, né?
não pode renunciar, né? Aqui tem mais uma outra novidade que a gente precisa pensar, e a partir de agora, na verdade, são várias novidades que o novo CPC trouxe. E aí aqui eu volto para vocês, ó. Amicus Curiae é uma novidade. Mas ó, a Gabriela, que fez marketing, não sabe o que é Amicus Curiae. Então, ó, é uma novidade ao quadrado, você vê? É uma dupla novidade. O que é o Amicus Curiae? Pessoal, vocês vão ver que aqui se adora latim. Amicus Curiae é um amigo da corte. Quem é o amigo da corte? O Amicus Curiae é um cara, né? É um postulante que vai chegar em juízo e vai dizer o seguinte, ó, eu não sou parte, eu não tenho nada a ver com esse processo, mas eu quero ajudar que uma das partes vença aquele processo. Por quê? Porque eu tenho representatividade, eu tenho interesse naquela causa, eu tenho justificativa para que você vença um processo. Por exemplo, o que acontece? Imagina uma ação em que se discute a constitucionalidade do benefício previdenciário em favor do companheiro homoafetivo. Hoje em dia isso é reconhecido. O companheiro, ainda que seja um companheiro homoafetivo, tem direito ao reconhecimento de um benefício previdenciário. Mas imagina uma época em que isso não era reconhecido. As pessoas discutiam se isso era possível ou não era possível. Então está lá uma ação em curso no judiciário. Quem era o Amicus Curiae? O Amicus Curiae, nesse exemplo, seria a associação dos homoafetivos que pleiteiam benefícios previdenciários. Por mais que ela não fosse parte de um processo, ela ia chegar ali para ajudar que os homoafetivos tivessem o direito reconhecido pelo judiciário. Esse é o Amicus Curiae. Ele é um amigo da corte porque ele auxilia que aquela demanda seja resolvida em favor de alguém. O Amicus Curiae é uma novidade porque agora no novo CPC é possível que você defira a presença de um Amicus Curiae de ofício. Olha o que diz o artigo 138 do CPC de 2015. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, se vocês quiserem anotar aí, é o primeiro pressuposto para que você autorize um Amicus Curiae, relevância da matéria. Reconhecendo a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, que são os outros dois requisitos alternativos desse primeiro, é possível que o juiz, por decisão irrecorrível, só que com certeza em breve vai cair, se o juiz defere a participação de um Amicus Curiae, ou amici curiae, que é o plural de Amicus Curiae, mais de um Amicus Curiae, se o juiz defere a participação desse personagem, essa decisão é irrecorrível. O que isso significa? Não dá para você discutir se aquela pessoa tem que sair. A recíproca é verdadeira se o juiz indefere a participação do Amicus Curiae. Se alguém pleiteia, se aquela associação dos homoafetivos não tiver a sua participação autorizada, o que vai acontecer na prática? Eu não posso recorrer. Esse artigo 138 do CPC trata dessa possibilidade como sendo uma possibilidade de ofício. Claro que as partes podem requerer a participação no processo, mas se elas não requererem nada, pode ser que o juiz chegue e fale o seguinte, ó, estou em dúvida de como vou decidir, quero chamar pessoas para ajudar na resolução dessa controvérsia. Essas pessoas que ajudassem seriam conhecidas como Amicus Curiae. E volto a dizer para vocês, não tem problema, a gente vai ter uma aula específica para tratar das intervenções de terceiro e lá eu vou falar com vocês sobre o Amicus Curiae, essa novidade do novo CPC. Não é que não existissem amici curiae antes do CPC de 2015, eles já existiam, mas agora você tem um artigo específico para tratar deles dentro do CPC, autorizando essa possibilidade de ofício, tá certo? Fala. Você falou que a relevância da matéria é o primeiro pressuposto. Todos são acumulativas? Ó, por que não? Como é seu nome? Larissa. Desculpa, não ouvi. Larissa. Laíssa ou Larissa? Larissa. Larissa, olha só, tá vendo o ou aqui? Você tem que provocar o seguinte, ó. Os dois requisitos que você tem que ter são o seguinte: relevância da matéria, ou especificidade do tema, ou repercussão social da controvérsia. Um requisito alternativo. O segundo requisito é representatividade do postulante. Você não vai poder chamar, que está aí aqui em algum lugar, juro para você. Ó, participação de pessoa natural, deve estar na parte de baixo aqui. Representatividade do postulante, por quê? Você não vai poder chamar qualquer um para entrar na ação. Tem que ser alguém que de fato tenha a ver com aquilo ali. Você não vai chamar a associação dos jogadores de futebol para atuar numa demanda que discute benefício previdenciário de homoafetivo. Você tem que chamar alguém que tenha representatividade para poder ajudar naquela controvérsia. Senão é mais um para atrapalhar. Então aqueles três ali seriam alternativos e o segundo obrigatório. Como eu falei antes para vocês,
o novo CPC criou um negócio chamado negócios jurídicos processuais. O que é isso? E o que é uma grande novidade aqui nessa matéria? Negócios jurídicos processuais vão autorizar que as partes negociem no processo o que elas querem fazer. Por exemplo, em regra, qual é o prazo que você tem para contestar? Em regra, 15 dias. Pode ser que você combine com a outra parte que você não quer contestar em 15 dias. Você quer contestar em 100 dias. Se a outra parte aceitar, palmas para você. Você merece o título de pessoa mais compreensiva do mundo. Espera lá os 100 anos e deixa o cara contestar em 100 dias. 100 anos não, né? Que aí em 100 dias. Isso é uma novidade do CPC, porque o que acontece? Hoje o juiz é o quê? É o zelador do contraditório. Então ele não manda como é que as regras vão funcionar. Ele quer que o processo se resolva. Se ele quer que o processo se resolva e as partes se dispuseram a aguardar esse prazo de 100 dias, paciência, o juiz aceita. E o juiz aceita isso ou nega isso de ofício. O artigo 190 do CPC vai ser tido nas próximas aulas para a gente como a cláusula geral do negócio jurídico processual. Ele diz o seguinte: as partes podem, em direitos disponíveis, não são todos os direitos que vão admitir um negócio jurídico processual, são só direitos disponíveis. A gente tem dois tipos de direitos: os direitos disponíveis, em tese, direitos patrimoniais, e os direitos indisponíveis. Ninguém pode chegar em juízo e aceitar que alguém corte uma parte do seu corpo para que você pague uma dívida, que a incolumidade do seu corpo é um direito indisponível. Mas se for um direito disponível, nada impede que você faça um acordo com alguém. É isso que esse artigo 190 está dizendo. Se se tratar de uma questão que verse sobre direitos disponíveis, que admitam autocomposição, o que vai acontecer? É possível que as partes, é lícito às partes, que sejam plenamente capazes, que elas estipulem mudanças no procedimento para ajustá-las às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. É o exemplo da contestação. Posso trocar para 100 dias. Se for um prazo que admita essa negociação processual, isso vai poder ser modificado. Mas o juiz vai fazer o quê? Ele vai ficar ali olhando, ele vai ficar de olho. Se ele achar que aquele prazo é abusivo, ele pode negar aquela cláusula negocial processual. Se ele achar que aqueles 100 dias são ok, o que ele vai fazer? Ele vai manter aquela cláusula. E ele pode fazer isso de ofício. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em situação de hipossuficiência, que é a parte final que não apareceu, está aqui embaixo. Nesses casos aqui, se o juiz verifica que alguém está abusando de alguém no processo, ele pode negar aquela cláusula. Um exemplo possível da gente pensar seria o seguinte: uma relação de consumo. Você está brigando, por exemplo, com uma loja que não entregou seu produto comprado pela internet. Em tese, pelo artigo 190, pode ser que o consumidor discuta com a parte, com a empresa, com a sociedade empresária, com aquela que te vendeu aquele produto e diga o seguinte: tudo bem, eu aceito que você conteste em 1000 dias. Como o consumidor é tido como hipossuficiente em regra, em geral, o juiz pode olhar para aquilo ali e falar assim: não, pera lá, por mais que vocês possam fazer negócios jurídicos processuais, nesse caso específico você está sendo abusado. Então eu vou negar essa possibilidade. Isso aqui é uma novidade, porque isso não existia no CPC de 73. Só agora, no CPC de 2015, é que as partes podem fazer isso, e a grande novidade, ainda mais nova do que eu já falei para vocês, é que a revisão dessas cláusulas é uma revisão de ofício. O juiz, sem provocação, pode dizer que aquela cláusula é nula ou válida. Tá certo?